Vamos lá. Tem pessoas que vão chegar. A minha proposta, então, eu vou apresentar para vocês o que eu preparei. O que eu preparei, na verdade, tem alguns pontos acima. Eu não vou falar provavelmente muito tempo. Eu acho super bom de aproveitar de estar todos nós juntos, para em presencial ou não, para interagir, fazer perguntas. Eu vou explicar para vocês os pontos da nossa caminhada. Eu vou começar rapidinho falando para vocês da distinção de duas palavras: supervisão, controle. Supervisão, controle. Depois, eu vou querer ver com vocês, de uma maneira muito rápida, uma forma muito breve, a história dessa questão da supervisão no campo da psicanálise, desde Freud, na verdade. Então, em 5 minutos. Então, vai ser um resumo de resumo de resumo. E depois eu vou querer ver para vocês, vou querer compartilhar com vocês, seguindo eu, qual é a função da supervisão, de uma maneira geral, e depois, de uma maneira um pouco mais afinada, o que é isso, a supervisão, para um psicanalista de orientação lacaniana. É isso. Depois eu vou querer fechar, eu acho, falando para vocês, seguindo eu, o que é isso, ser supervisor, o que isso implica, o que isso significa. Vocês vão ver, eu vou tocar a questão da comunidade de trabalho, a comunidade psicanalítica, porque eu acho que falar da supervisão é um convite para falar dessa questão da comunidade psicanalítica. Provavelmente que eu vou falar de coisas mais pessoais, da minha própria experiência, mas de qualquer maneira eu vou falar ou não, mas vocês sabem que essa experiência ela está atrás da minha fala, embaixo de cada uma das minhas palavras dessa noite. Experiência como pessoa supervisionada, acompanhada, e também como supervisor. Vamos lá, vamos lá. Tá tudo bem, né? Os tradutores, vocês vão dizer se tem qualquer problema, vocês vão me dizer. Tem pessoas de vários lugares do Brasil, Viçosa, São Paulo, Bahia, tem pessoas dos Estados Unidos, de vários lugares, tem pessoas da França, tem pessoas de onde também? Cristina, eu esqueci, você me desculpa, por favor. Cristiana, eu esqueci, Cristiana, de onde era tá, Cristiana? Da Lituânia, né? Dorothée, você sabe de onde era? Letônia. Da Letônia. Desculpa. Vamos lá. Então, supervisão ou controle? Aqui no Brasil, eu acho que também nos países anglófonos, a palavra controle não é muito usada para falar disso. Mas, no alemão, começou com Freud, no francês e até no espanhol, tem essas duas palavras, controle e supervisão. O que acontece, eu acho, é que no inglês, nas traduções do alemão para o inglês, a tradução em inglês deixou um pouco de lado a palavra controle, que é a mesma palavra em alemão, controle. E como o português, a tradução inicial foi muito a partir da versão em inglês, eu acho que isso explica porque aqui a gente não fala de controle, muito. Né? Mas na França, na Espanha e na Alemanha, geralmente, o que é muito comum é de falar de supervisão para falar de acompanhamento de grupos, quando
psicanalista vai intervir com uma equipe ou com vários profissionais, a gente vai ter a tendência de falar de supervisão. E o acompanhamento individual, a gente tem mais a tendência de falar de controle. Historicamente falando, Freud falava de controle, com essa palavra em alemão. Lacan falava de controle também. Tá? E até hoje é uma palavra muito usada. Não são as mesmas palavras, hein? Controle, tem realmente essa noção de controlar, hein? O controle. Mas a supervisão é esquisito também essa palavra, hein? Supervisão. Super para cima, visão, olhar. Hein? Então, nos dois casos, hein, tem um pouco essa ideia do controle, ou do olhar para cima. Bom, mas quando a gente vai do lado da etimologia, essas duas palavras são mais interessantes. Controle. Controle vem do latim contra rotulus. Contra rotulus. Contra. E rotulus significa literalmente o pergaminho. Pergaminho, todo mundo entende, hein? Pergaminho, parchemin. Pergaminho, né? Pergaminho. Pergaminho. Hein? O papel muito antigo, hein? Enrolado. E a gente colocava nesse papel muito antigo enrolado, o quê? A gente colocava as tarefas. O funcionário, quando ele chegava no início do dia, tinha a lista das tarefas para fazer. Ok? Então, contra rotulus era fazer a comparação entre o que tinha escrito no papel, as tarefas, a lista das tarefas, e, no final do dia, de fato, o que o funcionário fez. Mas é interessante, que controle e controlar. E supervisão, de fato, supervisão, a coisa para cima, olhar, bom. Mas visão, quando a gente vai muito atrás na história da palavra, visão, quando a gente chega até o sânscrito, de fato significa ver, mas essa palavra sânscrita, ela vai, durante um tempo, na língua grega, eu falo muito rápido, sim. Eu vou ir um pouco mais devagar para cuidar da Antonella, que traduz em inglês, e dos nossos queridos tradutores que estão traduzindo em libras. Bom, então, supervisão. Então, se visão, quando a gente vai até o sânscrito, significa visão também, mas essa palavra, durante um tempo, no grego, significou medir, pegar a medida. Então, eu acho que é interessante também essa noção de ir para cima para conseguir medir. É interessante, hein? Essa noção de medir, para mim, ir para cima para medir, de fato, algumas vezes é mais simples, hein? Provavelmente de um helicóptero para medir as distâncias, hein? Que quando a gente está no território. Eu acho que isso fala da supervisão. Subir no helicóptero para ver um pouco o território, mapear, na verdade, conseguir ter essa posição de ver uma mapa que ajuda a gente para pensar o território. É interessante essa noção, eu acho. Hein? E uma pequena parêntese, a gente pode falar disso depois, mas nesse sentido, hein, a etimologia de supervisão tem a ver com a etimologia de análise. Porque análise, vocês sabem disso, hein, provavelmente, significa, a etimologia, significa desatar, dissolver de cima. Tem essa noção também, é interessante. Bom, para fazer uma história extremamente rápida dessa história do controle de supervisão, a partir de agora eu só vou falar de supervisão. Supervisão individual, eu não vou falar igual na França, na Espanha, na Alemanha, eu não vou falar de controle, eu vou só falar de supervisão.
Então, para dizer as coisas muito rapidamente, fazer uma breve história, hein, da supervisão desde Freud, eu vou convidar vocês para viajar 2 minutos cada vez numa cidade. A gente vai começar em Viena. Tranquilíssimo, hein? Viena. Bom, é uma cidade incrível, Viena. Então, Viena, na verdade, vocês sabem disso, hein, provavelmente. Muito cedo, Freud, quando ele vai inventar a psicanálise, ele vai convidar pessoas muito próximas dele, cada quarta à noite, para conversar. E o coração das conversas tem questões teóricas, tem questões institucionais também, né? Como a gente vai fazer, etc. Mas o coração era isso. Cada vez uma falava de uma situação clínica, falava das dificuldades, das questões. O próprio Freud também compartilhou com pessoas casos. A gente poderia dizer que a primeira supervisão individual, provavelmente, foi também em Viena, com Max Graf. Max Graf, ele era um médico que se tornou psicanalista, e a gente conhece ele na comunidade psicanalítica, porque ele era o pai do pequeno Hans. Pequeno Hans, ele era o pai, mas também o analista. Nessa época, a gente não pensava que era errado de fazer uma análise com o próprio filho. Né? Bom, é assim. E o Max, então, psicanalista do próprio filho dele, está com dificuldade um pouco, numa impasse, como fazer, como lidar com essa fobia desse menino, etc. Então, ele pediu para Freud uma supervisão individual, e Freud provavelmente começou assim essa prática da supervisão. Muito cedo, vocês sabem disso, 1910, criação de uma associação internacional de psicanálise. Tem duas pessoas atrás do Freud sobre essa criação, Jung e Ferenczi, Ferenczi da Hungária. E Ferenczi, muito cedo, ele fala para Freud, a gente precisa pensar rigorosamente essa questão da supervisão, de supervisão de grupo, supervisão individual. Freud, sim, ok, tá certo. Bom, ele tinha outras coisas também para fazer, né? Mas muito cedo, Jung, eu acho que ele não estava muito ligado com isso no início, mas Ferenczi, muito. E muito cedo ele falou, dentro da Associação Psicanalítica Internacional, a gente precisa pensar esse dispositivo. Sim, está certo, obrigado, querido. Vamos ver mais tarde. Sim. Bom, e na verdade, a supervisão se torna um conceito, eu acho, uma proposta minha, tem pessoas que podem dizer não, eu acho que se torna um conceito na boca de Freud em 1919. A gente precisa esperar 1919. O que acontece em 1919? Ferenczi, ele organiza em Budapeste, vamos sair de Viena para Budapeste. Em Budapeste, ele organiza um congresso, a estrela do congresso é o vovô Freud, e Freud vai dar uma palestra muito interessante, não sei se tem traduções, deve ter traduções em português. Essa palestra se tornou um pequeno artigo que se chama A psicanálise deve ser ensinada na universidade? Ponto de interrogação. E, na verdade, nesse pequeno texto, Freud, a partir da influência, sem dúvida, do Ferenczi, fala da importância de conceber esse espaço da supervisão. Mais uma vez, ele fala de controle, mas todo mundo entendeu. Aqui tem uma chuva, o sol está aparecendo assim, parece um filme de horror um pouco, a gente espera os monstros que vão chegar, a luz está fazendo um pouco assim, vamos ver o que vai acontecer, mas vai dar certo, hein? Tem cada vez mais luzes que estão caindo.
Vamos ver, vamos ver. Está tranquilo, está tranquilo. Bom, vamos lá. Vanessa, para você está tudo certo? Você está tranquila? Em São Paulo, né? Tem Guatarda também, Selma, hein? Tem pessoas no interior do Minas, são regiões tão lindas. Então, Budapeste, sim. Então, nessa palestra, tem um vento por que aqui começa... tudo tranquilo. Bom, então, nessa palestra, o nosso vovô Freud, ele fala isso, a importância de conceber, pensar, teorizar sobre o controle. O que é interessante é que nessa época, então, nós estamos realmente no ponto inicial, da pré-história da supervisão. Olha só, Freud, uma leitura minha de Freud, Freud, ele fala uma coisa que é tão interessante que vai ser esquecida durante um tempo, eu acho, e provavelmente que mais tarde essa dimensão vai voltar de novo. A ideia, para Freud, ele não sabe muito bem ainda como formalizar a supervisão, mas ele já tem essa ideia que o espaço da supervisão e a articulação da formação faz parte da formação do profissional, mas também articulada em um prolongamento, um diálogo com a própria análise da pessoa, a própria psicanálise, o próprio tratamento analítico do clínico. Então, ele coloca isso no ar, assim, pof. Vamos ficar um pouco em Budapeste, uma cidade tão maravilhosa que a gente pode ficar lá um pouco. Sándor Ferenczi, ele começa a criar realmente uma comunidade psicanalítica lá na Hungária, e tem uma mulher que é muito importante, a gente nunca fala dela nas comunidades psicanalíticas, se chama Vilma Kovacs. E Vilma Kovacs, uma amiga muito íntima do Ferenczi, ela vai com o marido dela atuar numa clínica, uma clínica que tem toda uma abordagem muito social, eles vão atender pessoas sem grana. Bom. E dentro dessa clínica, ela vai colocar como funcionamento básico para todos os profissionais esse espaço da supervisão. Olha só como ela fala da supervisão. Ela fala que isso ajuda, eu não vou dizer a palavra para vocês em húngaro, não precisa não, Nádia, não precisa. Nádia, se você quiser depois, você vai dizer para nós como a gente fala essa palavra na Hungária. Ela fala da elasticidade. Ela fala da elasticidade. Com o tempo, exatamente isso, exatamente. Brigou. Sem você, Nádia, Nádia acabou de dizer a palavra. Então, ela fala da elasticidade. Eu adoro essa noção, elasticidade. Tem uma filósofa francesa, mas que mora entre os Estados Unidos e a Inglaterra, que trabalha muito essa noção de plasticidade, de elasticidade no campo da filosofia. Ela se chama Catherine Marabout, eu adoro o trabalho dela. Ela tem o maior carinho para o Instituto Internacional de Psicanálise, que ela acompanha de longe. Eu tenho notícias disso com frequência. Então, essa Kovacs, ela fala da elasticidade. Qual é a função ou papel da supervisão? Trabalhar a elasticidade. Ela fala isso, que com o tempo, o clínico ele se torna cada vez mais rígido, assim, uma rigidez psíquica, uma coisa a partir do saber. O mais a gente trabalha, e o mais a gente acha que a gente sabe, ou o mais a gente acha que a gente sabe, o mais a gente vai ficar numa rigidez. Então, isso, a supervisão é um pouco, você sabe, não, como a gente faz depois sobre uma atividade física, os alongamentos. Entre nós, cada vez que eu faço esporte, eu faço acreditar para minha esposa que eu faço alongamentos. Eu nunca faço alongamentos, é tão chato isso. Eu falo para ela, sim, eu fiz muitos alongamentos. Sim. Bom, eu não faço, é chato. Mas então isso, ela aborda essa noção, a supervisão, um pouco igual aos alongamentos, para cuidar dessa rigidez. Com o tempo, com a idade, a gente fica cada vez mais assim, não? E assim. Bom.
Interessante, né, essa noção, a elasticidade. Outra etapa importante na nossa caminhada, vamos para Berlim. Está tranquilo para todo mundo? Parece que esta noite vai ter uma festa em Berlim. Fantástico, hein? Bom, Carlos vai precisar sair logo depois porque ele pega o avião para ir nessa festa em Berlim. Ele vai mesmo. Vai ter uma grande festa em Berlim essa noite. De verdade, hein? Eu sabia disso. Bom, então, Berlim, 1920. Karl Abraham, uma outra figura importante da história da psicanálise. Ele vai criar um instituto, o Instituto de Berlim, e também ele vai colocar essa noção da supervisão como uma coisa importante. Para ele, ele vai realmente sublinhar a importância da noção da formação. Ele esquece um pouco essa noção que já o Freud mencionou rapidinho, da articulação com a própria análise. Ele não escuta muito essa proposta da colega da Hungária, da elasticidade. Para ele, não. É um jovem psicanalista, para prolongar a formação dele, ela precisa. Esse espaço é um pouco como a última etapa da formação de um jovem clínico. Bom, na verdade, isso vai ficar, eu acho, profundamente na lógica de que é uma supervisão durante muito tempo, essa história. Até hoje, para muitas pessoas, a supervisão é uma coisa que tem a ver com a formação, no sentido de, ok, a pessoa estudou a teoria, ela começa a clinicar, para ela, a gente vai colocar um psicanalista mais experiente, que vai explicar a vida um pouco para ele e para ela, explicar um pouco o trabalho. Ó, menino, vou te explicar o trabalho. Tá? Bom, um pouco isso a ideia. O que acontece? Isso é muito importante, porque depois de Berlim nós vamos em Paris. 1926 vai ter a criação, a fundação da Sociedade Psicanalítica de Paris. Quem vai criar isso é a Marie Bonaparte, a princesa Marie Bonaparte. Estou falando disso porque, nessa época, a supervisão começa a ter cada vez mais uma dimensão institucional. Como isso é claro para todo mundo, faz parte da formação do clínico, então tem um desafio político um pouco. Quem vai ter a mão sobre a definição de que é a supervisão pode ter um poder institucional. Nessa época, não é ainda um pouco assim em várias instituições, mas nessa época tem realmente, dentro da comunidade psicanalítica que está se criando, jogos de poderes, tentativas de pessoas de pegar o poder. Então, tem muitas decisões que vão ser tomadas durante anos, é um papo, é um blá blá blá, acreditar que a partir de questões, considerações teóricas, e a partir do jogo de poderes. A gente pode ver hoje em dia, em algumas instituições, é a mesma coisa. Eu acompanhei isso de muito perto quando tinha a Sisson dentro da escola de Miller, que a Colette Soler criou a própria escola dela, também todo esse papo, a partir de questões teóricas muito afinadas. Bom, e uma piada isso, realmente. Então, nessa época, o controle, a supervisão, tem essa dimensão política, vamos dizer. E a Marie Bonaparte, ela tenta realmente se apropriar isso, então, formalizar de uma maneira, provavelmente, a gente pode dizer, muito rigorosa, muito fechada, então, para poder ter o carimbo na testa de você é um bom clínico, você precisa fazer X meses com essa pessoa durante sessões de 55 minutos, e depois você faz um relatório, e depois outro relatório, e depois o exame, e depois provavelmente você vai ganhar seu carimbo se você faz tudo isso certinho. É uma coisa muito tipo universidade, muito bom. O que acontece é que, bom, eu vou dizer as coisas rapidamente. Tem um psicanalista
considerado como um pouco louco na época, mas que é excelente. A gente não trabalha suficientemente. E o Bion, Wilfried Bion, na Inglaterra. Vamos sair de Paris para Londres. Bacana essa viagem, né? Tranquila. Bom, a gente fica muito pouco tempo em cada lugar, mas, bom, estou bem feliz. O Carlos acompanhou a gente até Londres. Eu pensei que ele ficaria em Berlim para a festa dessa noite. Não. Então, é isso, hein? Londres, Bion. Então, Bion, ele é um aluno, mas totalmente indisciplinado de Melanie Klein. Ele adora Melanie Klein, mas ele é chato, Melanie Klein, ela está saco cheio dele, porque ele tenta criar coisas, ele tenta contestar o poder dela. Chega uma hora, ela não gosta muito também, né? E ele gosta muito de rir de Marie Bonaparte, de todas essas pessoas bem certinho. Então, ele está desconstruindo totalmente essa ideia do controle, realmente no sentido de controlar. E com a esposa dele, ele vai criar, ele vai tentar criar uma supervisão em grupo. Então, a mulher dele, eles vão trabalhar muito com pessoas que não são psicanalistas, que não são psiquiatras, eles trabalham muito com educadores, pessoas trabalhando na rua de Londres, dessa época, entre as duas guerras mundiais. Assistente, eu acho que a mulher dele era assistente social, eles trabalham. E, a partir dessa questão de uma supervisão, mas sem um mestre, sem uma pessoa que vai estar numa posição de saber, mas a partir dessa ideia, como a gente pode construir um saber juntos a partir de uma questão de uma. Então, já tinha uma pessoa responsável para manter o quadro, para garantir a qualidade da fala, que todo mundo chega na hora, que todo mundo não sai para comer pão de queijo, etc. Vocês sabem como acontecem as reuniões. E Lacan, o que ele faz, Lacan? Para quem conhece essa história, ele vai lá, em Londres. Ele adora Bion. Lacan adora Bion. Ele gosta muito da inventividade dele e ele vai participar, Jacques Lacan, dessas reuniões e ele vai dizer claramente que a criação dos cartéis diretamente vem de lá. É a pré-história dos cartéis. Então, com o Bion, nós temos já uma outra dimensão um pouco da supervisão. Bom. Com isso, ele vem quebrar essa noção do saber. Quem pode fazer esse lugar de supervisor não é necessariamente uma pessoa, e não é a partir de um saber, mas a partir de uma dinâmica do laço social, do aqui e do agora, para dizer as coisas assim. Interessante, né? Bom, eu falei de Bion, que é um pouco subversivo. Jacques Lacan, vamos voltar em Paris, subversivo também. Começaram cada vez mais brigas, que vão acontecer também pouco a pouco. Não é uma briga feia que vai acontecer em 2 dias, ele sai. Não, a coisa vai demorar décadas, mas cada vez mais. O Lacan, ele questiona também todos esses dispositivos da Associação Psicanalítica Internacional, é coisa muito rigorosa, fechada, ele questiona isso cada vez mais. E o que é muito interessante é que Lacan, então, 64, depois 67, ele vai mencionar a supervisão a partir da questão da formação do clínico, mas a partir da maneira que ele considera a formação. O que é isso, a formação para Lacan? Não é tão a formação acadêmica, não é isso. Ok, ler pode ser necessário, mas não suficiente. A formação no sentido de esclarecer cada vez um pouco melhor o desejo que está no coração do nosso ato. Como clínico, quando vai atender fulano, tem um desejo em jogo. Para Lacan, nessa época, a formação é isso. É esclarecer qual é a gramática, a lógica desse desejo em jogo, na minha maneira de clinicar.
A gente abre uma outra perspectiva com isso. Bom, eu vou ir rapidamente. Bom, a gente poderia continuar, mas vamos lá. Porque eu quero realmente ter um bom tempo para as conversas, as trocas depois, tá bom? Então, qual é a função de uma supervisão? A que isso serve? O que eu vou dizer vale de uma maneira geral. Eu já acompanhei, eu acompanho em supervisão pessoas que são não necessariamente psicanalistas, tá? Educadores, psiquiatra, médico que não seja psiquiatra. Bom, o que eu vou dizer aqui agora vale para qualquer tipo de supervisão, não necessariamente só para um profissional que é psicanalista, ok? O que eu vou dizer agora, depois não, mas agora. Eu acho que tem uma imagem que eu gosto muito. Vocês sabem disso provavelmente, mas uma coisa a gente não pensa nisso. Como a gente fazia para acordar, a parte da manhã, para acordar quando não tinha relógio de espectador. Vocês vão me dizer, mas na fazenda o gado. Ok, certo. Mas numa cidade, a gente estava em Londres, 5 minutos atrás. Em Londres, não tinha em todos os bairros garos. E também um garo igual ao animal humano, quando ele fica numa cidade, ele se torna louco, então ele não vai acordar na hora certa. Como a gente fazia? Durante muito tempo, como a gente fazia? Era uma profissão, o trabalho da pessoa era de ter uma sabacana, zarabatana, uma zarabatana, e Marta, por exemplo, me pagava, Benoit, eu preciso ser acordada às 6, ok. O Gabo, Benoit, eu preciso ser acordado às 6:30, ok. Então, todo esse povo vai me dar uma grana e eu vou, com minha assim, jogar uma pedrinha no quarto, na janela deles, para até eles dizer, ok, tá bom, estou acordado. Interessante isso, hein? Bom, então eu acho que um supervisor, antes de tudo, ele tem essa função. Ele recebe uma grana para acordar o colega. Bom, já, para começar. Por que eu estou falando disso, acordar? Acordar porque eu gosto dessa ideia da flexibilidade. Cada vez mais que a gente pensa que a gente sabe, ou cada vez mais a gente fica assim, mas também a gente dorme. Jacques Lacan, eu gosto, ele tem muitos momentos, ele vai fazer piadas em volta disso, ele fala, oh, querido, você acha que você entendeu? É um bom momento para acordar. E isso, eu posso sentir isso também nos atendimentos. Tem algumas vezes, eu acredito que eu entendo bem na situação, o que a pessoa está falando, eu tento me lembrar disso, eu falo para mim, não, Benoit, é a hora certa para acordar, para sair desse pequeno sonho que eu estou entendendo perfeitamente o que está acontecendo. Mesmo sob um plano teórico, se a gente não presta atenção, eu poderia acreditar que eu sei o que é a psicose. Eu falei da psicose essa tarde. Se eu não presto atenção, eu poderia acreditar que eu sei o que é uma manifestação do inconsciente. Na verdade, não. A gente precisa sem parar acordar para sair desse sono inconfortável, da ilusão de que a gente entenda. E isso é o contrário do fato de cultivar uma forma de burrice, porque também a gente poderia dizer, de qualquer maneira, a gente nunca pode entender, então eu vou ficar num lugar da burrice, a paixão da ignorância. Não funciona assim. Então, já acordar. A gente paga um supervisor já para ficar acordado.
algumas vezes também de se colocar nesse lugar de não entender nada e uma maneira também de dormir, de não estar colocado no trabalho. Hein? Essa paixão da ignorância, esse desejo forte, hein, de não saber nada. É uma coisa também, algumas vezes, espetacular. Hein? Mas está falando para mim, né? Algumas vezes eu posso perceber que eu não quero entender nada da situação, do que a pessoa está me falando, das minhas dificuldades. Né? Então, num caso ou no outro, a gente precisa de uma ajuda para acordar. Eu lembro, uma vez, muitos anos atrás, eu era diretor de uma estrutura acolhendo pessoas e tinha uma jovem começando o trabalho dela, ela acabou de ser formada psicóloga, Lisa, uma menina ótima. E ela contou isso. Um dia ela recebe pela primeira vez uma pessoa, era um centro, um lugar acolhendo pessoas com problemas de consumações, tá? Pessoas com problemas de consumações de produtos lícitos ou ilícitos. Então, ela recebe essa pessoa conta um pouco as razões dele estar aqui, ele começa a chorar muito de como a vida dele é uma merda, é difícil, etc. E a Lisa, menina bonita, super cheia de vida, de querer fazer bem, realmente. Ela fala para ele, mas eu te entendo, eu entendo. Entendi. Nossa, não, faz todo sentido, entendi. Nossa, entendi. Ele sai de lá com uma raiva. Ele pede para todo mundo, os profissionais, quem é responsável aqui? Então, tem uma pessoa que fala assim, tem um problema? Sim, a menina, ela não para de me dizer que ela está entendendo o que eu estou falando para ela. Tem alguém que me espionou e que falou para ela? O que você sabe de mim, da minha vida, para ela saber de uma maneira tão perfeita já o que eu estou falando para ela? Ele estava em uma construção um pouco delirante, paranoica, a gente descobriu depois. Então, para ele, essa menina que falava a cada 2 frases, entendi, não, eu sei o que você está falando, eu entendo perfeitamente. Para ele, era a prova que realmente tinha pessoas para já falar dele antes. Bom, então é isso, cuidar do nosso saber, da nossa compreensão, ok, entendi, não sei. Mas também é importante, é óbvio que o paciente, é importante dele entender que a gente não está dormindo também, que a gente a gente fica ligado, né? Bom, a supervisão. Eu tenho uma pequena anedota para contar para vocês. E uma coisa que vocês sabem provavelmente, não sei os nossos amigos presentes dos Estados Unidos, Jed, não sei se você te lembra disso, mas em 2001, durante o verão dos Estados Unidos, então janeiro não, o verão de lá, julho, junho, agosto, tinha um monte de artigos, documentários na televisão, no jornal, nos jornais nacionais, lá, tudo uma coisa sobre os ataques dos tubarões nas praias lá lindas dos Estados Unidos, os ataques dos tubarões. E começou a ter realmente muitas coisas em volta disso. 11 de setembro de 2001, do dia para outro, é triste, mas o assunto principal parou de ser do dia para outro os tubarões, mas para comentar essa catástrofe que aconteceu o dia 11 de setembro. Os números, entre antes, 11 de setembro de 2001 e depois, a medida, o número por ano de ataques de tubarões ficou o mesmo. Não tinha nenhuma diferença, não tinha mais antes, menos depois, ou pelo contrário. Tudo isso para dizer para vocês que, como clínico, em função da nossa atualidade de vida, subjetiva, vida pessoal, mas também a nossa atualidade
de trabalho. A gente vai colocar na primeira página do nosso jornal pessoal coisas totalmente diferentes, em função das nossas questões, das nossas preocupações. Pode ser se você está com problema na casa, com o marido, o filho, a sogra, mas também você trabalha um assunto rigorosamente num grupo de trabalho, você vai pesquisar sobre a dimensão perversa do não sei o quê. Você vai ver perversas? Todo mundo, eu acho, já fez essa experiência. Eu fiz essa experiência, mas quantas vezes? Eu me lembro, a primeira vez que eu percebi isso. Eu trabalhava um texto de Lacan, eu falei para um colega, nossa, Eduardo, como isso é possível? Como eu consegui trabalhar antes disso? Porque, olha só, ele ri de mim. Eu ri de mim também. Então, você vai trabalhar muito um assunto, você vai ver isso em todos os lugares. Tem muitas pessoas falando disso, mas eu me lembro disso. Uma mulher grávida, ou sua esposa grávida, ou sua filha grávida, você vai ver um monte de pessoas grávidas. Como assim na rua? Como assim todo mundo se tornou grávido? Não, enfim, todo mundo conhece isso. Então, tem essa coisa que eu chamo, para mim, no meu pequeno na minha pequena biblioteca interna, o efeito tubarão. O efeito tubarão. Então, eu acho que a supervisão tem esse efeito também, de acordar, sair do efeito tubarão. Tem um filósofo alemão não. Por que eu falei alemão? Eu não sei. Eu tenho provavelmente uma ideia. Mas um filósofo francês, Alain, ele falava disso muito. Ele falou muito merda, Alain, mas ele falou coisas fantásticas. E, entre outras, essa noção que aprender, antes de tudo, é aprender a dizer não. Aprender a dizer não para outro, provavelmente. É importante, uma criança aprender a dizer não. Tem crianças, eu e Isan, na clínica a gente pode ver isso. Tem crianças que vão dizer sim sempre. É preocupante. É preocupante ou não, mas é uma questão. Adultos também. Nádia, você atende, sem dúvida, pessoas que não sabem dizer não. Então, aprender a pensar, já é aprender a dizer não. Mas aprender a dizer não para quê? Já aprender a dizer não para o próprio movimento de pensamento da gente. Estou raciocinando assim? Não. Não é certo assim. É importante de aprender a dizer não para seu próprio pensamento. A pessoa me fala que ela frequentemente vai gritar na rua o desespero dela e que ela quer beijar todos os homens do prédio dela. Ela não é necessariamente uma pessoa histérica. Estou brincando, mas a gente tem automatismos na cabeça. A gente precisa aprender de dizer para si mesmo não. A gente tem, assim, também julgamentos de valores. Eu me lembro, pouco tempo atrás, uma pessoa que eu acompanho na supervisão, que me falou como, para ela, era difícil abrir mão e aceitar que a paciente dela vai provavelmente divorciar. Nossa, Benoît, mas esse casal, ele é tão fofo. Nossa, esse homem é tão bom para ela. Também atrás um pouco um discurso religioso, com um pouco de sal disso. Tá certo. E, tomando um café, a gente pode conversar assim. Estou muito com tristeza que a pessoa se separa. Ok, mas nesse lugar de clínico, a gente precisa aprender a dizer não para nosso próprio raciocínio. Aprender a deconstruir as nossas certezas, mesmo certezas que vão se colocar atrás de coisas que parecem muito bem elaboradas, muito bem construídas. Os psicanalistas, nós somos especialistas para isso, de fazer elucubrações teóricas, assim, que podem ter um cheiro de rigor, mas, na verdade, só para cuidar das nossas certezas. Os psicanalistas, nós somos muito bons para isso.
Eu acho que isso é um problemão, né? Outro problema, o problemão é que nas comunidades psicanalíticas tem essa coisa de agradar todo mundo, parabéns, só tão fantástico. Então não tem esse lugar da briga. Em qualquer outro lugar de trabalho, não sei, físicos que vão ter uma palestra, um congresso de físico, a gente não vai dizer, ok, eu concordo com você, sua teoria é tão bonita. Não, a gente conversa, a gente, como assim, por que você fala isso? Você pode justificar? Qual é a prova? Não, eu não concordo. Não, eu acho que você não pode publicar essa descoberta porque você não colocou a prova certa. Na nossa comunidade psicanalítica, a gente tem essa cultura de calar a boca se a pessoa que fala faz referência com o mestre, com o Deus, Freud, Lacan, ou Colette Soler, ou Miller, ou não sei quem, isso significa que está certo, aleluia. Eu acho isso um problemão. Então, o espaço da supervisão, eu acho que é isso, para conseguir deconstruir um pouco essas certezas que podem ficar atrás de uma coisa muito elaborada e bonita. E, de fato, o que acontece no nosso cérebro de animal humano, e isso acontece também no cérebro de um clínico, é que o cérebro, ele vai fazer operações extremamente complexas para facilitar a vida da gente. Para facilitar a vida da gente, como? A realidade é cheia de contradições, de ambiguidade, de coisas que eu não consigo entender. Então, o cérebro, tem um monte de estudos mostrando isso, ele vai ajudar a gente, ele vai apagar. Tem um barulho aqui, mas eu vou conseguir apagar esse barulho. Eu poderia entender as coisas de duas maneiras diferentes, mas eu vou decidir de ajudar um pouco o dono do cérebro, eu vou só ver nesse lugar. Então, a gente, o dia todo e a noite toda, a gente tenta reduzir as ambiguidades. A gente tem isso, é simples assim. Então, de fato, na frente de uma situação clínica que necessariamente é de uma grande complexidade, necessariamente, porque o ser humano é o próprio da ambiguidade e da complexidade, o clínico ele vai ter essa coisa, esse automatismo, pilotagem automático, redução, tentativa de estabilizar a ambiguidade. Então, puff, paf, puf, pif. E isso acontece já no primeiro minuto do atendimento, e mesmo uma pessoa que você acompanha 20 anos, depois de 20 anos, vai continuar essa coisa. A gente é feito assim. A gente não pode driblar isso, a gente não tem como. A gente precisa acolher essa coisa que nós temos, que é um recurso fantástico, mas que engana a gente, E a gente vai tentar fazer essa estabilização da ambiguidade a partir de quê? A partir de nossos a priori. É simples assim, não? A partir do a priori. Né? O a priori significa literalmente isso, o pequeno saber que eu tenho a partir da experiência anterior. Então, eu acho que o lugar da supervisão também é isso, é dizer, não, o Roberto que você está acolhendo hoje, você não, na verdade, pode muito te apoiar sobre Marcelo que você recebeu o ano passado para entender Roberto. Não funciona muito bem assim. A experiência ela é preciosa, mas até um certo ponto, porque ela engana a gente. Ela engana a gente a partir dessa coisa da redução, da estabilização da ambiguidade. Está tudo bom para todo mundo? Bom, tá certo, hein? Bom. Eu posso continuar? Ninguém me quer brigar ainda? Não, está tudo bem. Broter, tá certo? Você. Bom, tem pessoas aqui que eu acompanho em supervisão. De verdade, eu aprendo muito com as pessoas que eu acompanho. Nossa, demais. Bom, eu vou ir rápido. A supervisão
Eu acho também, isso é um ponto extremamente importante, é um lugar de leitura. Um lugar de leitura. O que a gente vai ler? A gente, no primeiro andar, a gente poderia dizer que a gente vai ler os sintomas, as manifestações sintomáticas. Dizer que a gente vai ler um sintoma, isso é já uma aposta, é uma proposta. Isso significa que eu considero o sintoma como uma escrita. E, de fato, eu acho que a gente pode entender uma manifestação sintomática como uma escrita. Tá? Uma escrita que pode ser decifrada. Uma escrita que pode ser decifrada é uma escrita que tem dentro dela uma verdade. Uma verdade sobre o sujeito. A pessoa vai reclamar de insomnias. Nossa, eu não consigo dormir direitinho, nada funciona. É super interessante fazer essa aposta que esse sintoma é um texto, é um escrito, que tem uma coisa para ler nesse escrito e que nesse escrito tem uma dimensão da verdade do sujeito que escapa do entendimento do próprio sujeito. Isso não significa que a gente não precisa tomar em conta com muito cuidado e rigor o sofrimento que o sintoma pode provocar. Isso é óbvio. Não estou falando que a gente... Estou falando isso porque tem psicanalistas, eu sei disso, que podem ter essa coisa. Ah, não, vamos deixar um pouco o sintoma tão importante que psiquiatra não precisa. Não, ele não vai começar. Não, porque tem uma verdade tão grande na insomnia. Sim, não, mas para conseguir ler, a gente precisa já abaixar a temperatura, porque senão a pessoa ela não até consegue associar nada. Se ela está tão mal, uma pessoa que tem uma doença com o álcool, se não consegue abaixar um pouco o barulho desse álcool na vida, é difícil para elaborar, para pensar sobre a vida, etc. Então, não, sozinho ou com uma equipe, com parceiros, com outros profissionais, eu acho super importante de cuidar disso, abaixar o volume. Mas abaixar o volume não significa que não tem essa dimensão preciosa no lugar do sintoma. Então, a supervisão, claro que é o espaço para ler isso. Ler também a estrutura psíquica. Eu não vou entrar muito nos detalhes disso, mas eu acho isso extremamente importante. Ler a estrutura, eu acho que é a bússola do clínico. É isso que orienta, norte, este, oeste, sul. A bússola da estrutura que faz que a gente consiga entender um pouco onde a gente está e onde a gente vai. Mas eu falei também um pouco mais cedo, uma proposta genial, eu acho, de Lacan. É ler também o desejo que está em jogo. Qual é a natureza, do seu desejo em jogo com Marcela? Marcela, ela te procurou porque ela está com dificuldade no trabalho, ela está deprimida, ela não consegue ir trabalhar mais. Ok. Qual é o seu desejo de atender essa pessoa? Qual é o seu desejo em jogo quando você tomou a decisão de fechar a consulta dessa maneira? Não dessa maneira, dessa maneira. Você acompanhou a pessoa até a porta colocando sua mão aqui. O que isso vem dizer do desejo seu em jogo, nesse aqui e agora? O desejo é uma coisa profunda e extremamente forte, é bem no sentido de Spinoza, que eu falo o desejo, nessa dimensão da essência, uma coisa da essência. Mas o desejo, ele se inventa, ele se reinventa a cada vez. Eu vou atender Bruna. Qual é o meu desejo em jogo quando eu vou fechar essa sessão? Não é necessariamente o mesmo desejo em jogo que era
em jogo a semana passada, quando eu fechei a sessão anterior. Qual é o desejo? Não é só a vontade. E vai ser ler também a técnica. A técnica. Colocar a mão no ombro da pessoa quando eu acompanhei essa pessoa na porta. A gente pode considerar que isso implica um desejo do clínico, mas isso também se inscreve numa técnica. Tem uma técnica, uma maneira técnica de pensar um acompanhamento. Algumas vezes eu vou aceitar que a pessoa fica brava comigo durante 3 sessões. É grave? Pode ser. Não necessariamente. Provavelmente que isso se inscreve numa técnica que é própria, uma técnica própria do clínico. Então, questionar essa técnica, criticar também essa técnica, tentar enriquecer essa técnica. Eu acho que isso, ler a nossa técnica própria, isso também é um papel fundamental da psicanálise, da supervisão. Ler o sintoma, ler a estrutura, ler o desejo do clínico, ler a técnica do clínico. Isso pode se fazer de uma maneira rigorosa e ética, eu acho, só a partir do momento que a gente considera a dinâmica transferencial. Eu não vou entrar muito nesse assunto. O que eu quero dizer com a dimensão transferencial não é assunto de hoje. Mas a gente pode dizer que é a textura desse laço social muito esquisito que vai se criar entre um clínico e um paciente. Esse espaço vivo entre o clínico e o paciente. É um espaço dinâmico, vivo, que vai ter uma vida, uma existência, que vai nascer, que vai provavelmente ficar doente, esse espaço da transferência, que vai provavelmente se curar, que vai ficar produtivo, que vai ficar chato, que vai provocar coisas lindas, provavelmente também que vai provocar o surgimento de novos sintomas, e acontece. Então, a transferência é uma piscina onde o clínico e o paciente vão topar, eles vão pular os dois na piscina. Não tem, igual a gente pode pensar algumas vezes, o paciente que vai transferir sobre o clínico. Tem isso, claro, que provavelmente que para fulano eu tenho uma figura paternal, ela vai transferir a relação que ela tem com o pai sobre mim. Isso existe, eu sei disso. Mas a transferência é bem mais rico, é uma coisa compartilhada, em comum. É o espaço que vai densar, que a gente, o clínico e o paciente, nós dois, nós vamos compartilhar a responsabilidade desse espaço, dessa piscina. Então, eu posso fazer uma hipótese de leitura de um sintoma, do sintoma de Bruna, só se eu estou nessa piscina com ela. Isso é uma parte, eu acho, super importante. Eu posso, a partir da fala, Nádia ela vai me falar de um caso, eu posso pipocar, elaborar e trabalhar com ela para pensar como ler o sintoma dessa pessoa. Mas, no fundo, quem tem a legitimidade da leitura desse texto é a Nádia, porque é a Nádia que tem uma relação, que está na piscina com a pessoa. Então, isso é um limite do supervisor, um limite, ele pode acompanhar, ajudar para a leitura, mas ele não tem um saber a priori sobre a leitura possível, porque ele não está na piscina com o paciente que a gente menciona. Faz sentido isso que eu estou falando? Também a gente pode fazer isso, é um exercício muito bom. A gente pega um artigo da literatura científica, psicanalítica ou não, um relato de um psiquiatra que fala do trabalho com um paciente,
E a gente pode brincar, a gente pode trabalhar, tentar entender um pouco o que está em jogo, a estrutura, o sintoma, o que funcionou, o que não funcionou do lado do psiquiatra. Mas a gente precisa ter esse rigor e uma brincadeira para se exercitar. Mas quem pode falar é só esse clínico, porque ele está na piscina. É importante isso, hein? Bom, então tem toda essa dimensão, mas tem uma outra dimensão que para mim é extremamente preciosa, é que a função da supervisão, e isso é um trabalho delicado, hein? Muito interessante, eu acho, mas delicado, hein? do supervisor. Uma supervisão, eu acho que tem esse papel para ajudar o clínico a descobrir ou afinar o próprio estilo dele. O estilo é uma coisa única. Mônica, ela tem o estilo dela e ela é a única pessoa que tem esse estilo dela. Patrícia aqui, ela tem o estilo dela. Ninguém, uma pessoa pode tentar imitar o estilo dela. Isso acontece. E isso é normal. Quando eu comecei a trabalhar, eu sei muito bem disso. Eu estava construindo o meu estilo, pegando um pouco dele, um pouco dela. É normal, faz parte. É engraçado isso, de ver isso. Eu não sei para vocês, mas eu me lembro muito bem disso. Hein? E tem pessoas fazendo isso e está tudo bem. Mas tudo bem até um certo ponto. Eu acho que faz sentido no início. Tem pessoas, faz 30 anos que eles estão clinicando, eles vão imitar o estilo do mestre da escola. Oh, ué, não funciona isso. Não funciona, não funciona. Tem uma coisa errada. Então, o estilo é uma coisa única. Você pode reconhecer um estilo, você pode ficar ter uma admiração com o estilo, deixar o estilo do outro te nutrir, mas eu acho que o desafio para um clínico é descobrir e afinar o estilo dela. E isso é todo um processo. E não é uma pequena história, não uma coisa anedótica. Porque o estilo, eu já falei isso várias vezes, sabe? O estilo, eu acho que é uma manifestação, uma encarnação, uma coisa na carne, do desejo, desse desejo. Eu acho, hein? O estilo, então, é a maneira de se vestir, provavelmente, a maneira de fazer com as mãos, a maneira de acolher um paciente no consultório, de acompanhar ou não um paciente, uma maneira de fazer com o corpo. Tudo isso, sim, mas não só. Não só. E na maneira de colocar as vírgulas. E na maneira de estar presente. Uma maneira de lidar com a incerteza, de lidar com a certeza, lidar com as sensações, com os sentimentos, uma maneira de lidar com a teoria, uma maneira de lidar com os colegas. É isso o estilo, hein? Uma encarnação do desejo. Eu acho, é uma proposta. Então, o espaço da supervisão, eu acho que é o espaço para descobrir isso e também afinar isso. Tem pessoas que não tem nada a ver com a idade, hein? Pode ser uma pessoa de 25, uma pessoa de 50 anos, não tem nada a ver. Mas tem essa coisa que a gente percebe na supervisão, de uma pessoa que está trabalhando realmente na supervisão, que não está fingindo. Tem uma coisa do estilo que está se afinando. Isso é muito... Eu acho que é muito bonito de ver. Tem uma estética disso que é muito forte, muito forte. Uma estética que tem a ver, então, com a dimensão da ética. O estilo. Tem essa coisa, tem pessoas aqui que sabem disso bem melhor que eu, mas tem na Bíblia, tem essa coisa, Deus que fala para Abraão, ele fala para ele, Lech Lecha, em hebraico, Lech Lecha. Você sabe? Não. Tem pessoas aqui sabendo isso perfeitamente. E a gente pode traduzir Deus que fala para Abraão. Ele fala para ele, vai no sentido, sai daqui, vai, deslocamento, menino, sai daqui, vai ver mais vai na direção de você mesmo. É bonito isso, hein? Eu acho isso super bonito.
Então, tem a ver um pouco com isso, eu acho, a supervisão, sem me enfatizar demais, mas topar para entrar num processo sério de supervisão e aceitar um deslocamento, sair de onde a gente está, para ir até uma coisa que tem a ver com a gente, a partir disso, do estilo de clínico que eu sou. Dá para entender, né, meu blá blá? Assim? Bom, vou fazer um passo para frente. Está tudo bom para todo mundo? Gabo, está tudo bem? Bom, eu estou com uma emoção de nada. Tem o Gabo aqui, gente. O Gabo, ele não está na minha tela, ele está aqui na frente de mim. Que coisa. Gente, o Gabo, eu farei isso para ele, mas eu não sou a única pessoa que fará isso para ele. Ele é bonitão, uma coisa incrível. E ele é cada vez um pouco mais bonitão. É verdade, né? Bom. Bonitão e também ele é uma pessoa linda, uma pessoa maravilhosamente linda. Bom, vamos fazer um passo suplementar para ver um pouco. Tá tudo bem, né? Eu adoro quando você fala passo suplementar. Sim, tá certo. Que bom, que bom. Todo mundo entendeu? Não? Escutou? Não? Não, tanto faz. Tanto faz. Isso é muito importante. E uma sorte que eu tenho é que não tem nenhuma língua que eu falo direitinho. Eu acho que isso é muito bom, porque de preservar a dimensão claudicante na nossa fala, isso ajuda para se lembrar que quando a gente fala sempre mais que o que a gente fala. Não? Você concorda? Bom, é uma boa maneira que eu achei para desculpar meu português ruim, né? Vamos lá. Em breve não, daqui muito tempo, eu vou tentar fazer uma aula em Libras, mas daqui muito tempo. Marcelo e Verônica. Bom, então, vamos fazer um passo suplementar para ver como a gente pode pensar a supervisão a partir das propostas de Jacques Lacan. Na comunidade psicanalítica que trabalha a partir da obra de Lacan, essa questão do controle, da supervisão, eu acho, não sei para vocês, eu acho que é um pouco, a gente tem uma sensação de andar numa nuvem, né? Uma nublina um pouco. Hein? Não tem muitas coisas explícita, clara. Você vai perguntar para colegas o que é isso para você, a supervisão? É isso. Nada a ver com o que o vizinho vai dizer. Tem uma coisa que me parece interessante. E o próprio Lacan, ele não fala muito da supervisão, na verdade. Ele não fala muito da supervisão. Ele dá uma indicação. Ele fala, le contrôle s'impose. A gente podia dizer o controle e a supervisão é essencial. Mas s'impose. Como eu posso dizer isso? Eu estou aqui com uma querida colega francesa. Se impõe. O controle se impõe. O controle se impõe. Se faz necessário. S'impose. Se faz necessário. Obrigado, Carlos. Carlos, ele fala super bem francês, faz traduções em francês boas. Se faz essencial. Eu acho, uma pequena frase, uma frase pouco assim, reduzida, mas que eu acho interessante. Já de dizer que é o controle, a supervisão, que se torna essencial,
isso significa que não tem uma organização, uma regra, uma lei que vai tornar isso necessário. E uma necessidade não a partir do discurso do outro, a partir de uma regra, de uma convenção, de uma ordem institucional. A supervisão se torna essencial. Ela se torna ela mesma essencial. De fato, frequentemente a pessoa vai pedir um início de supervisão porque ela sente que ela está num impasse, porque com o paciente não dá certo, porque tem um problema, porque ela não consegue entender nada disso. Frequentemente é isso. A coisa se torna essencial. Mas a gente vai ver que não é necessariamente só o problema, a impasse, que faz que a supervisão se torne essencial. Tem uma coisa que é super sutil, mas que eu queria tentar de dizer, que eu acho que com um pouco essa visão da supervisão, e Lacan, eu acho que ele vai sublinhar isso com força, e era uma coisa que já, quando eu falei no início, Freud mencionou, que me parece o ponto, provavelmente, o mais precioso de uma supervisão. É que, na verdade, a ideia profunda não é de controlar, de supervisionar a prática de um profissional. O mais importante, provavelmente, é de ler com esse profissional os efeitos lógicos da própria análise dele, na maneira dele de assumir esse ser clínico. Então, como pensar um ser clínico que é uma dedução lógica de um próprio percurso de vida, de análise, e a supervisão, que é um espaço para ler isso. É uma maneira de deslocar um pouco a questão da supervisão. Ler a maneira que um sujeito que é clínico vai se deslocar no campo da clínica. Então, com tudo isso, é claro que a gente pode pensar que a supervisão ela pode servir só para um esclarecimento técnico, teórico e óbvio. E algumas vezes eu topo, vou receber uma pessoa uma vez só, uma sessão, só para falar de uma situação específica. Aconteceu isso, certo, eu não vou dizer não, está certo. Mas eu acho que a supervisão, como a gente pode entender a supervisão, vai bem além disso, vai bem além de um conselho técnico, de uma ajuda teórica, e tudo isso sim, e pode ser só isso sim, mas pode ser bem além disso. Pode ir bem além disso. Só para dizer para vocês uma coisa, que eu não vou aprofundar muito aqui, tem pessoas que sabem muito bem disso aqui, trabalhando essas questões, e tem pessoas que não sabem nada disso, eu não vou entrar nesses detalhes. Mas, cada vez mais, eu estou acompanhando pessoas, eu falo que esse acompanhamento é uma supervisão. O que eu faço com essas pessoas? Eu vou ler esse percurso deles. Então, a gente não faz a leitura do sintoma, da estrutura de um paciente, a gente faz a leitura das articulações subjetivas do sujeito ele mesmo. Eu tem pessoas trabalhando essas questões comigo, muito, eu faço isso muito a partir de questões topológicas, eu vou ter o maior prazer de falar para vocês sobre isso, caso tenham pessoas com esse interesse. Isso realmente se torna cada vez mais presente para mim na minha prática de supervisão. Eu acho certo, a partir de todas as definições que eu compartilhei com vocês,
de que é, segundo eu, uma supervisão. Eu acho que, a partir dessas definições da supervisão, nós somos certos de falar desse trabalho, um trabalho de supervisão. Fazendo esse trabalho também, isso ajuda bastante a gente para ler a maneira que esse sujeito que é clínico, ele vai lidar com fulano, o paciente, com fulana, a paciente. Você concorda? Então, o supervisor. Como a gente pode se tornar supervisor? Não tem um carimbo para dizer, tá bom, você pode ser supervisor. Então, eu vou compartilhar com vocês a partir de que eu me autorizei me tornar supervisor. Isso demorou para mim muito tempo. Antes de o momento que eu comecei a trabalhar a psicanálise, o momento que eu me autorizei de me tornar supervisor, demorou muito tempo. O tempo de quê? O tempo da análise, o tempo de viver um percurso de supervisão, eu com uma outra pessoa. E depois, o que eu fiz? Durante muitos anos, eu comecei cedo, novo, a fazer supervisões de grupos, então, em instituições. Uma instituição, isso eu faço isso desde que eu comecei muito cedo, muito novo, uma instituição acolhendo crianças no morfolinato, tipo lugar assim, numa estrutura psiquiátrica, de intervir uma vez por mês, uma vez cada 15 dias, para receber a fala dos profissionais e trabalhar a partir da fala deles. Eu comecei assim, mas durante anos. Depois começou a chegar demandas de pessoas, de clínicos, se reunindo para me fazer essa proposta de me tornar supervisor da pequena equipe. Então, eu topei. Vamos lá. Eu fiz isso durante anos. O que eu fiz também é que, com uma pessoa que era um supervisor meu, eu combinei, ele topou, tinha algumas pessoas que ele acompanhava na supervisão, pessoas que toparam também, eu fiquei presente, isso demorou anos. Eu fiquei presente, calado, ou intervindo quando isso era possível e pertinente, para estar presente nesse percurso. Não só uma sessão, a gente trabalhou essa questão teórica, a gente pensou como resolver a questão com essa paciente. Não, ao longo do tempo. Então, o tempo de sentir isso, esse ser analista, esse ser clínico que se afina, esse estilo que se afina. O tempo para mim de ver os erros do meu colega tão querido, de ver as resistências da pessoa da supervisão, das resistências do supervisor. Todo mundo entendeu? E depois de todo esse percurso, sim, eu me autorizei a começar o trabalho de supervisor, como supervisor. Então, isso, para mim, são essas coisas. E também o que acontece, eu tenho essa prática com algumas pessoas, eu sou supervisor de supervisor. Então, eu acompanho pessoas na supervisão da maneira deles de ser supervisor. Eu acho isso também necessário, não necessariamente durante todo o tempo. Eu não tenho sempre um supervisor do supervisor que eu sou, tranquila. Mas, de vez em quando, eu acho importante você é supervisor, ok, vai lá trabalhar um pouco com outro supervisor para fazer a supervisão do seu trabalho de supervisor. Ler a sua leitura do sujeito que vai ler, como outro sujeito. Bom. É isso, eu acho o que eu quis compartilhar com vocês. É muito pouco, mas nós temos pouco tempo. E também eu achei interessante de guardar um tempo para as conversas. A gente pode fazer da maneira seguinte: eu vou tirar meu fone de ouvido. Assim, aqui, as pessoas provavelmente vão poder ouvir as perguntas das pessoas online. E caso uma pessoa aqui presente comigo quer fazer uma pergunta, eu vou levar é a boa solução, não, Gabo?
Ou você faz isso, ou é melhor? É eu. Ele me faz trabalhar, o Gabo. Ok. Gente, não tem perguntas ou reflexões burras ou bobas. Realmente, vocês podem ficar muito livres, mesmo perguntas aparentemente um pouco básicas, ou não sei. A gente trabalha muito com as coisas bem básicas. Teria uma pergunta, uma questão, uma reação aqui no chat, online. A gente pode fazer igual a gente faz frequentemente, as pessoas online. Se vocês vão querer levantar a mão, assim a gente pode ver um pouco como a gente organiza. E vocês podem ver, então, a pergunta também, que não seja em português, em inglês, em libras. Os tradutores vão traduzir a pergunta, sem problema. Nós temos uma primeira pergunta aqui com uma participante. Dá para ouvir bem aqui no online? Tudo bem. Então, primeira pergunta. Muitas pessoas te conhecem, querida, mas você pode te apresentar. Cuida, porque não é bem fixado aqui a tablet. Você entendeu? Hein? Você pode te apresentar para todo mundo. Boa noite, gente. Eu sou a Mônica, de Belo Horizonte, do Brasil. Patrícia, o que você está fazendo aí que você não está aqui? Ai, morrendo de dó de não ter ido. Morrendo mesmo, tem pão de queijo. Então, é muito esquisito estar presencial e falar aqui, né, Benoit? Tadinho do Benoit, é muito esquisito. Primeiro, eu queria, Benoit, te agradecer. Gostei muito da sua abordagem, assim, do passeio. Achei muito didático. E me ocorre, não é bem uma pergunta, uma provocação para a gente conversar, sobre a coisa do estilo e do objeto. A gente sabe que o Lacan diz que o estilo é o objeto. Então, quando você diz dessa, eu vou dizer assim, dessa, não sei qual o nome, a essência de uma supervisão lacaniana é a depuração do estilo, a escuta do estilo. Eu achei isso precioso, porque é muito mais do que uma técnica, da escuta da técnica, do certo ou do errado, mas é a escuta do estilo. E aí eu queria que você fizesse uma articulação, se você achar procedente, com esse comentário que você fez do arauto que desperta, porque eu pensei, nem sei, não é uma pergunta, é mais um comentário, porque eu pensei de modo muito poético, isso que você trouxe, do analista como aquele que, do analista, né, do supervisor analista, como aquele que desperta o analista em supervisão pelo ponto do objeto. Não procede pensar assim? Pergunta simples, da Mônica. Caso alguém queira responder em vez de eu, não, todo mundo está brigando para querer responder. Não, tranquilo, não brigas. Pergunta simples. Nossa, Mônica, como eu vou responder com isso? Eu tenho, isso é uma facilidade provavelmente, mais simples, eu tenho uma coisa muito teórica para te responder. Então, eu vou dar essa resposta muito teórica, e como tem aqui pessoas muito inteligentes, vocês vão tentar tornar essa resposta minha mais acessível e não teórica, tá bom? Lacan, ele fala que o estilo é objeto quando? Você que sabe, quando? Sim. Quando? Você sabe? Sim, você sabe. Em 1966, quando ele vai publicar Os Escritos. Lacan falaria isso depois, no final da obra dele? Eu acho que não. E, eu vou dar uma consideração um pouco teórica. Quem não está acompanhando, não tem problema. Você pode dormir realmente. Quem não conhece essas coisas,
é o momento de fazer xixi, de tomar um café e de voltar daqui 5 minutos. 5 minutos para responder para minha querida colega Mônica e para pessoas ligadas com essas questões. Mencionar a questão do objeto e mencionar a questão do fantasma. Do fantasma fundamental, esbarrado no ângulo A. Quando a gente vai mais longe na obra de Lacan, mencionar o fantasma fundamental, isso significa mencionar o gozo fárico. Mas o que a gente sabe é que não tem só o gozo fárico, tem também o gozo outro, tem também o gozo do sentido. Então, eu acho que o estilo é uma maneira específica de se deslocar nessas 3 estradas, que são os 3 gozos. Gozo outro, gozo fárico, gozo sentido. Mas não necessariamente só no gozo do fárico. Isso é muito claro que, muito frequentemente, quando a gente tenta entender as razões que um sujeito se torna clínico, médico, psicólogo, psicanalista, é muito frequente que, na verdade, o que vai orientar essa decisão profissional, essa orientação profissional, é frequente que isso seja a frase fantasmática. Então, sim, o objeto está totalmente em jogo. Mas é super importante de poder também ter uma flexibilidade com isso, hein? A elasticidade. Não ficar preso nessa estrada só orientada a partir do fantasma fundamental, porque senão isso não dá certo. Hein? Isso não dá certo, é simples assim. Hein? Então, tem uma questão ética que é de conseguir flexibilizar as coisas e também orientar os nossos desejos sobre essas 2 outras estradas, que são o gozo outro e o gozo outro sentido. E todo um trabalho que é super interessante para fazer são só hipóteses, hein? A gente não pode dizer, isso, de jeito nenhum. Não tem um aparelho que você coloca no nariz, igual você vai fazer para o Covid, e dizer, ele testou positivo. Não tem um aparelhinho para colocar e dizer, isso era do lado do gozo outro. Não existe. São só hipóteses, mas é super interessante de trabalhar isso no quadro da supervisão. A gente faz isso, hein? De ver, nesse instante, na sua maneira de lidar com esse sujeito, qual era o seu desejo. Dizer isso significa qual era seu gozo, qual era a estrada onde um desejo estava se deslocando. Provavelmente que sim, a orientação era a partir da frase do fantasma, sua frase do fantasma. Provavelmente que era em direção dos buracos, que vão orientar. Pequena parêntese super técnica. Eu fiz hoje uma proposta nova, inédita. Não sei o que era válido. Não sei o que era válido. Lacan, uma coisa super técnica, 2 minutos para quem não está super ligado. Bom, mas gozo outro, todo mundo sabe disso, hein? A partir do esquema da sexuação, gozo outro vai se direcionar, a estrada vai se direcionar para 2 direções. Phallus e SDA. Phallus é um pequeno tecido que vem cobrir um buraco, o buraco da castração. Então, a gente pode dizer que o gozo outro se direciona para 2 buracos. Pequena proposta minha, eu acho que é uma proposta para pensar. A gente não poderia considerar que o gozo outro, que é uma estrada, então, se direciona não para 2 buracos, mas para os 3 buracos, φ menos φ, S de A e menos 1. Ou seja, os 3 buracos que tem nas 3 consistências, do real, do simbólico e do imaginário. E uma proposta. Mais para frente, para quem tem um interesse com essas pipocações teóricas, eu vou querer mostrar para vocês os efeitos que isso tem, essa proposta. Mas ainda é uma proposta, eu não estou confirmando nada agora. Né? Eu quero compartilhar isso com meus colegas para verificar a minha hipótese. Bom, então, eu respondi, querida. Mônica, eu respondi ou não? Ela está pensando. Bom, agora eu fechei a parêntese super técnica. A gente pode ir num outro andar, né? Uma outra... Os tradutores, tá bom? Eu falei rápido demais. Benoit? Não? Oi, Benoit. Quem quer falar? Bárbara? Oi, Benoit. Tá me ouvindo?
Sim, então, desculpa. Não, eu não estava te ouvindo, porque aqui é a Bárbara, hein? Bárbara que está falando. Oi, tudo Bárbara, bom? tudo Questão bem, tudo bem. muito, muito lindo. Eu adorei essa ideia, né? Assim, do estilo, o que eu estou pensando é o seguinte, né? Não sei se é isso que você quis dizer, que o estilo pode ser uma questão ligada à singularidade, né? Do artista, que é a singularidade do sujeito, e que pode ter a ver com a questão do Santon, né? Não só do objeto, né? O estilo objeto, mas do Santon, né? De como o sujeito goza tem a ver com como o analista opera. Será que é isso? Não sei, é uma pergunta, Não, né? não. Né? E que tem a ver com os três buracos, né? Com os três registros. Fiquei me perguntando, será que tem a ver com isso? Porque as pessoas, de modo geral, Benoit, separam o Santon do sujeito, né? De como ele goza, né? Do desejo do analista. E eu fico pensando que o estilo pode unir as duas coisas, né? Assim, a singularidade do sujeito, como a forma como ele opera, o estilo do analista. Bom, eu não sei se isso tem a ver com o que você disse, mas fiquei pensando que pode ter a ver. Tem totalmente a ver com isso, totalmente a ver, de fato. Hein? É a dimensão singular, hein? A singularidade, o estilo de Dalí, o pintor. Eu não conheço pessoalmente Dalí, eu não tinha esse privilégio, mas eu posso imaginar, sem muita dificuldade, que o estilo próprio dele, hein? Que faz que você conhece Dalí, você vai reconhecer uma tela dele, mas se é uma tela que você não conhece dele, você vai reconhecer. É um Dalí, óbvio. Tem pessoas que podem imitar Dalí, mas o estilo de Dalí é de uma radical singularidade, mas não só uma singularidade no objeto produzido. Sim. Sem dúvida que esse estilo do artista vem dizer alguma coisa da materialização da singularidade dele, ou seja, do desejo dele, de uma coisa do desejo dele, no sentido da essência do ser, não do vontade. Hein? Ou seja, o desejo do sujeito contamina, de alguma maneira, o desejo do analista. Eu acho, sim, mas não, sim, totalmente. O desejo do analista, na verdade, para mim, é a maneira que eu estou entendendo, é uma modalidade específica é uma modalidade de produção do desejo do ser, do desejo do sujeito. Sim, sim, sim. Não, eu estou achando muito interessante isso que você abordou, a forma como a gente levantou, porque eu acho que existe isso mesmo. Assim, a questão do estilo do analista carrega algo do gosto do sujeito analista, né? E outra coisa que eu achei importante, Benoit, que você marcou, e eu acho que marcou muito, né? É que a gente não pode evitar problema, a gente não pode evitar ambiguidades, isso que você falou, né? As complexidades. Então, esse efeito de acordar da supervisão, ela é um efeito assim, fundamental para a gente não entrar na burocracia do trabalho. Quer dizer, o analista ele não foi feito para evitar problema. A gente não deve evitar. Gente, pelo contrário, né, de vez em quando a gente tem que criar problema, que é esse efeito de despertar que você estava falando, lembrando da supervisão. Né? Criar problema nesse sentido, né? Assim, não vamos nos conformar com explicações fáceis, com entendimentos fáceis. Eu queria te agradecer, adorei essa sua formulação, essas elaborações.
Muito obrigado, Bárbara. Eu concordo com isso, sim. Nós temos, é normal, a gente precisa ficar tranquilo com isso. Nós temos essa tendência de procurar a simplicidade, reduzir o campo da complexidade, e isso é natural, é normal. Mas a gente não pode se satisfazer disso. Muito obrigado, Bárbara. Não sei quem quer falar, Antonella ou Chris, I don't know. Who wants to talk? O Chris quer falar, mas a Carla primeiro. A Carla vai... Alô, Gabo, Benoit, vocês estão me ouvindo? Carla primeira. Segundo lugar, a Heloísa. E terceiro lugar, os nossos amigos dos Estados Unidos, a Antonella ou Chris. Gabo, a gente não está ouvindo. Gente, tá difícil a minha comunicação com o Benoit. Tem como dar um jeitinho na minha comunicação com o Benoit? O Benoit não está me ouvindo. De jeito nenhum. Benoit, você está me ouvindo agora? Eu preciso que o Benoit me ouça um pouquinho. Tudo bem. Gabo, querido, vamos fazer assim então, gente. A Carla faz a pergunta e depois eu passo para o Chris, ok? Pode ser? Eu vou fazer, então. Tá bom, eu vou falar o que eu ia dizer, porque também está em continuidade com o que a Bárbara disse. E a minha questão é a seguinte. O estilo, a partir dessa formulação, né, de que é uma maneira de se deslocar nas 3 estradas, nas 3 modalidades, eu fico pensando se esse estilo, ele também é uma maneira, ele também surge na inscrição do psicanalista na comunidade. Você tinha falado, né, Benoit, sobre a relação com a comunidade, de tudo isso. E aí, em seguida a isso, eu fico pensando se, às vezes, uma dessas modalidades, inclusive, às vezes, a própria modalidade do gozo fálico, né, pode acabar sendo privilegiada na participação em uma comunidade, né, na inscrição nessa comunidade analítica, em detrimento do estilo mesmo, né, desse deslocamento nas 3 modalidades, e como isso às vezes pode, talvez tenha um cuidado da comunidade também em relação a isso, porque isso pode ser às vezes detectado, né, ou não sei, é uma questão. Carla, eu te agradeço e eu acho esse ponto extremamente importante. Eu vou dizer para vocês como eu penso a coisa e vocês vão me dizer se faz sentido para vocês ou não. O desejo do analista, o estilo, afinar o estilo. Afinar o estilo, então, a gente poderia dizer, é uma questão ética. Afinar o estilo do analista não pode se fazer sem passar através da comunidade. Afinar o estilo não pode se fazer, eu acho, sem passar através da comunidade. Porque afinar o estilo significa como eu encarno também esse ser analista dentro da comunidade. Uma maneira uma coisa que pode evoluir. A maneira de Carlos de lidar o ser de analista dele dentro da comunidade, hoje em dia, provavelmente é diferente de 10 anos atrás. Era diferente 15 anos atrás, uma outra maneira. Comunidade, não estou falando necessariamente de uma sociedade, de uma instituição, de uma escola. Pode ser isso, claro. Tem pessoas aqui, com responsabilidades institucionais. Então, eu imagino que para essas pessoas tem uma coisa do ser analista que se inscreve na comunidade a partir dessas responsabilidades, desses papéis institucionais, numa sociedade, mas não necessariamente. Tem pessoas aqui, eu tenho uma amiga e colega querida que está na minha frente, que não tem, que eu sei, responsabilidades institucionais, inscrições oficiais, mas que eu acho
está trabalhando a questão do ser do analista dela dentro da comunidade, sim. Então, isso é um pouco o raciocínio que eu faço. Isso faz que, para mim, o fato de se tornar supervisor, isso é minha posição, hein? Deve ser num diálogo, numa inscrição com a comunidade. Mais uma vez, não necessariamente uma escola. Não estou falando que para se tornar supervisor você precisa ser sócio dessa escola ou dessa escola, de jeito nenhum. Mas, pelo menos, poder responder na frente de uma comunidade do desejo que está na obra, que está manobrando, que está na obra, nesse ser, nessa modalidade específica do ser analista, ocupando esse lugar de supervisor. Dá para entender meu raciocínio? Faz sentido? Gabo, faz sentido? Carla, faz sentido? Você não entrou no sono profundo durante a minha resposta, não? Não. Muito bom, obrigada. Obrigado a você. Agora, então, eu vou dar a fala para Heloísa. Agora Gabo, lembra, por favor, o Benoit da... Como profissional de saúde, assim, eu fiquei super interessada pela supervisão, que eu acho que você deixou muito claro, sabe? Muito fácil de acesso, que eu não tenho informação de psicanálise, não. E realmente essa parte que está sendo conversada agora, essa parte do estilo que me despertou uma pergunta, assim. Eu acho que você falou que a gente aprende muito quando é novo, tendo modelos, assim. Então, e eu acho que, por experiência própria, com a imigração, eu imigrei aos 30 anos. Mas eu acho que foi, tipo, um pouco um terremoto, assim, no estilo, sabe? Como profissional. E eu me lembro justamente de ter olhado para as pessoas ao meu redor, tipo, o que eu vou conseguir fazer? Porque, por exemplo, na França, um exemplo básico, assim, na França, as pessoas não conhecem o meu nome, Heloísa. As pessoas conhecem a Dr. Dulaven. Eles nunca vão me chamar por Heloísa. Eu me senti um pouco agredida, sabe? Se um paciente me chama Heloísa, eu fico, nossa, tá ruim. E então aqui tem um estranhamento até hoje, sabe? Tipo, eu devo falar vous, eu devo falar tu, eu devo falar você, senhor. Fico meio perdido, sabe? Então eu tive que me adaptar completamente, tipo, o estilo. Deixar mais essa distância francesa, essa frieza, que talvez interpretada assim aqui, e ficar muito mais no mundo íntimo. Mas eu estou me perguntando se isso ir ao que você falou, vai para o caminho do seu estilo, vai para o mais próximo, mais sincero. Assim. Me perguntando se isso é o ser mais sincero, ou se isso se isso é saudável. Eu acho que é saudável, porque eu acho que quando eu migrei eu fiquei mais... Eu acho que você deixa de lado algumas coisas que você acha que a cultura não é legal, e você valoriza umas coisas, não, isso eu quero levar comigo, sabe? Eu acho que essa intimidade eu deixo acontecer, assim, eu deixo acontecer. Mas eu queria, estava me perguntando se essa questão do estilo e da imigração, a que ponto isso é saudável ou não, uma coisa assim. Não sei se você consegue dar uma resposta. Minha intuição é que é saudável. Deixa eu se responder. Bom, então, Heloísa que é médica, psiquiatra aqui em BH, que trabalha também online, ela é uma profissional fora da curva, pessoa muito especial. Uma pessoa muito especial, mas também numa clínica
muito especial. Eu indico para ela 3 pessoas por dia. É a medida, mais ou menos. Né? Bom. Então, Heloísa, essa questão me toca, porque é uma questão também minha, né? Com aqui o Brasil para mim e outros lugares onde eu morei durante minha vida. Para mim, tem a ver com os territórios, mas isso é totalmente pessoal, tem muito a ver com a língua, para mim. Então, tem cada vez que eu convivi com uma língua, um idioma, eu acho que eu afinei meu estilo. Eu afinei meu estilo. Isso é uma coisa muito forte, hein, para quem fala várias línguas, de ver como uma língua, uma pessoa não tem a mesma energia em função da língua que ela fala. Isso é espetacular, isso, muito forte. Mas, na verdade, eu acho que para você, Luísa, que chegou aqui no Brasil, você não nasceu aqui, eu também, não é minha terra de onde eu nasci, não é minha língua, bom, que eu falei criança. Mas, então, é óbvio, tem uma coisa... Benoit, eu vou precisar sair. Muito obrigada pelo curso, eu queria te agradecer muito e um beijo para todos, inclusive para a Heloísa. Certo. Então, eu mando os abraços para todo mundo, incluído Heloísa. Então, obrigado, muito obrigado, querida. Então, é isso. Tem uma coisa um pouco óbvia quando a gente vai viver a imigração. Mas a gente não poderia dizer que, na verdade, no fundo do fundo, é o caso para todos. Já porque tem pessoas aqui que podem falar disso. Uma pessoa que vai nascer num meio específico, num meio social, tem uma maneira de falar o português. A pessoa ela vai transitar, se casar com uma pessoa não desse meio. Nossa, ela vai... Tem uma coisa da imigração. E depois ela vai conviver com profissionais, no meio profissional, aqui, é uma outra imigração. Tá? Então, é menos espetacular que de passar de uma língua para outra, mas é um pouco a mesma coisa, na verdade. Tá? E também, quando nós somos clínicos, cada vez que você vai receber uma nova pessoa, você fala uma nova língua. Eu sei que não, mas no fundo do fundo, a gente recebe fulano, a gente não recebe só fulano, a gente recebe um território com uma geografia específica, com uma temperatura, com uma história, uma história, uma geografia, com uma lógica própria e com um idioma próprio. Né? E depois de fulano, eu vou receber fulana. Nossa, eu vou viajar de novo a um outro país. Então, eu acho que é extremamente saudável de cultivar essa imigração permanente, na verdade, que é o próprio do deslocamento, que é a história do animal humano, eu acho, e que é o lugar, esse deslocamento, esse entre duas línguas, que é o lugar da escuta clínica, eu acho. E mesmo se a pessoa ela fala só uma língua, você fala só português, nenhuma outra. Sobre esse assunto, seria muito bom de ouvir um pouco o Marcelo, que é psicólogo, psicanalista, e que é bilíngue, português e Libras, e que trabalha com pessoas surdas e também com pessoas falando português. Você pode deixar, Marcelo, você pode deixar a nossa querida Verônica te traduzir e dizer para nós um pouco. Faz sentido o que a gente está falando? Benoit, a Verônica teve que sair, mas aí, por causa do horário, eu ia dar minha fala para a Antonella, que ela tinha pedido há um pouco tempo atrás para poder falar. Aí, no outro momento, eu contribuo, tá bom? Eu vou ceder para você, Antonella. O Marcelo, ele é um menino bonzinho. Marcelo is a great boy. Obrigada, Marcela. A gente precisa ir, então eu sei como fazer.
Não, mas quem vai te traduzir, então, para o inglês? E você, Antonella, ou o Chris, que quer fazer uma pergunta? Antonella. O Chris, vai lá, então, Antonella. Fala, querida. Chris. Chris, que é um psicanalista, um colega dos Estados Unidos. Chris, pode falar. Benoit, ele vai falar... Espera. Como eu faço? Eu preciso fazer como para ouvir a Chris? Antonella, você pode desativar a interpretação. Então, você pode falar... Agora, vocês me ouvem agora? Isso. Benoit, está me ouvindo? Perfeitamente. Boa tarde, Benoit. Até que enfim você está me ouvindo. Vamos lá, o Chris vai fazer a pergunta dele, tá, gente? Ele vai falar uma frase e eu vou traduzir imediatamente após. Okay, let's go. Chris. Thank you, Benoit. This has been a very interesting talk. Thank you. Obrigada, Benoit, pela fala tão interessante. I appreciated what you said about how many years it took to become a supervisor. Eu realmente apreciei o momento em que você fala quantos anos demorou para que você se tornasse um supervisor. It made me think of what Lacan says about supervision in Seminar 23 on the symptom. Me fez pensar sobre aquilo que Lacan fala no seminário 23 sobre o sintoma, where he talks about the clinician or the analyst as a rhinoceros early on. Quando ele fala sobre o psicanalista como o rinoceronte logo cedo. Like a bull in the china shop. Como touro numa loja de cristais. Giving interpretations here and there and everywhere. Dando interpretações aqui e lá e para todo lado. Showing what they know. Mostrando o que eles sabem. And then over time becoming more like the ballerina. E então com o tempo se tornando mais pouco como uma bailarina. And so it made me think of this image. Maybe this will help. Então me fez pensar sobre essa imagem. Talvez isso ajude pouco. Ele mostra uma imagem de um rinoceronte bailarina. But I wonder what you think about the first and second paradigm you spoke about in the topology class. Mas eu imagino, então, me pergunto o que você what he would have to say more about the paradigms? Yeah, the first paradigm and the second paradigm in topology. Como você poderia articular isso com o primeiro paradigma e o segundo paradigma da topologia? Porque I wonder if the first paradigm of Lacan. Eu imagino se o primeiro paradigma de Lacan lends itself to being more like the rhinoceros. Se prestaria a ser mais pouco como o rinoceronte. Especially creating rhinoceros supervisors. Especialmente criando supervisores rinocerontes. Whereas the second paradigm enquanto o segundo paradigma allows for more topological supervision. Permitiria talvez uma supervisão mais topológica. Thank you. I agree 100% with you, dear Chris. A Antonella está fazendo a tradução em português para ele. É muito bom. Antonella, eu já fiz isso milhões de vezes. É muito bom, muito bom. Eu estou usando o fone e ele não está me ouvindo, então por isso que eu vou só repetir se você falar inglês, tá? Não, é isso, eu concordo com o Chris. Provavelmente a gente vai precisar de marcar um próximo encontro para entrar nessa questão, pode ser o ponto inicial do nosso próximo encontro sobre esse assunto. Mas sim, eu concordo com você 100%, dear Chris. Gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Nós temos o grupo WhatsApp que foi criado. Com o acordo de todo mundo, a gente pode manter esse grupo WhatsApp. Caso tem pessoas que vão querer fazer perguntas
ou reagir, comentar, fazer críticas também sobre o evento de hoje. A gente vai ficar muito aberto. Quem quer sair também do grupo é muito simples, não tem problema. E provavelmente, eu não imaginei fazer isso, mas provavelmente que, tipo, em fevereiro, a gente pode fazer uma próxima sessão para continuar esse assunto tão interessante. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Thank you very much. Antonella, Marcelo querido, todo mundo que está aqui, todo mundo que está lá. Bye bye.